Sejam bem-vindos, sonhadores e sonhadoras, ao nosso curso O Desafio de Viver o Sonho é Mais Fácil do que Você Imagina. E nós estamos hoje na quarta aula do terceiro módulo, a inconsciência da nossa falta de permissão. E nesta aula, nós vamos falar dos principais motivos da nossa inconsciência, dos nossos bloqueios. E vamos falar também como trabalhar os nossos medos que nos impedem de realizar os nossos sonhos. O objetivo dessa aula é entender esta inconsciência da nossa permissão, ou melhor, da falta de permissão. Nós fazemos isso inconsciente. Nós aprendemos até aqui a falar do significado da permissão, que tudo passa pela nossa permissão, e pegamos dois exemplos de falta de permissão. Tivemos uma falta de permissão, um acidente que provoca um acidente, uma falta de atitude que provoca um acidente, e um bloqueio que penalizou uma família inteira. E esses exemplos nos trouxe agora para falar hoje, no conteúdo da aula de hoje. É importante percebermos claramente que a nossa permissão, ou a nossa falta de permissão, geralmente é inconsciente. Em outras palavras, na maioria das vezes, nós não temos consciência do porquê que a realização dos nossos sonhos, para alguns de nós, é tão difícil. Por que temos tanta dificuldade para realizar os nossos sonhos? Essa é uma pergunta comum e eu já recebi ela várias vezes, em muitas postagens que eu já fiz. Mesmo que a gente siga tudo que foi proposto, e mesmo que a gente tenha detalhado todos os nossos sonhos, mesmo que tenha lido todas as descrições para manter vivo na nossa mente, mesmo que a gente tenha feito telas mentais, imaginado o sonho sendo realizado, tenha tudo isso, mesmo que tenha detalhado um plano de ação muito bem detalhado, muito bem assim, engendrado, factível, mesmo assim, ainda é um grande desafio para algumas pessoas. Por que nós temos tanta dificuldade de conseguir avançar na realização de alguns sonhos? E aí, a resposta é muito clara. Está havendo, nessa situação, uma clara falta de permissão, e ela é inconsciente. Essa é a principal resposta. Eu já respondi essa pergunta várias vezes em algumas palestras, em algumas lives. Qual é a origem da nossa falta, da inconsciência, da nossa inconsciência para a falta de permissão? Vamos entender um pouco mais essa origem dessa inconsciência. Como eu já disse nas primeiras aulas, a realidade que vivemos é baseada nas mentiras que nos contaram e nos medos que registramos ao longo da vida. A nossa permissão é baseada nessa realidade. Já vimos que o que nos impede de elevar a nossa permissão é a quantidade de coisas, a quantidade de lixo que nós mantemos nas nossas memórias inconscientes ou subconscientes. Essas memórias nós registramos ao longo da vida. Desde o momento que nós chegamos a esse planeta, a gente vem registrando memórias.
a primeira grande tarefa que nós temos que fazer é jogar fora esse lixo que nós colocamos na nossa memória. Como fazer isso? Ressignificar essas memórias. Porque nós não podemos apagar nossas memórias. Não tem como apagar a memória. A gente pode transformar uma memória que a gente ficou com uma reação negativa, transformar ela em positiva. E como que a gente pode fazer isso? Como que a gente pode mudar as nossas memórias? Como a gente pode mudar a nossa realidade? A resposta não é fácil? Claro que não. A gente tem que fazer uma viagem. Talvez uma das mais fascinantes viagens, que é viajar dentro da nossa mente. Tem um grande filósofo que diz: conheça-te a ti mesmo e conhecerás o universo. Esta viagem, buscar dentro de nós o que está nos impedindo de avançar, é o que a gente chama de a eterna busca do nosso autoconhecimento. Como disse o nosso filósofo, se nós nos conhecermos, nós conheceremos o universo. A nossa mente é algo maravilhoso que nós temos que buscar esse conhecimento dentro de nós. E aí, o que mais nos bloqueia? Quando nós fazemos essa viagem para dentro de nós, só de começar a viagem, nós já vamos começar a identificar um dos pontos que aparece em todos os momentos. São os nossos medos. Já falamos de medos no primeiro módulo, meio mais superficialmente. Agora, nós vamos falar de medos, dos nossos reais medos. Nós temos que buscar em nós quais são os nossos medos e entender, buscar e entender a origem deles. E aí nós criamos aqui uma lista de porquês. Por que nós temos tantos porquês? Por que nós temos que responder esses porquês? Para cada um dos medos. Por quê? O medo de tomar decisão nos paralisa. Eu vi muita gente dizendo isso. É difícil tomar essa decisão. Por quê? Medo que a decisão seja errada? Falta do hábito de tomar decisões? Isso acontece com muita gente. Apego no que vai ficar para trás também. A gente não quer largar o osso já com medo. A gente não quer largar um emprego antigo. Mas e se eu ficar sem emprego? Você não quer largar uma coisa, você não quer sair de uma casa. Puxa, mas eu construí essa casa. Medo de tomar decisão, medo da mudança. Qual a origem dessa postura inconsciente, desse apego? Traga isso para você e procure entender. Segundo tópico, segundo porquê. Medo de seguir um caminho diferente nos deixa sem ação. Por que a gente tem medo de seguir um caminho diferente? Medo de se perder? Mas se a gente se perder, a gente se encontra de novo. Medo de tomar um caminho errado? É o mesmo que se perder, se tomar um caminho errado, você vai perceber que tomou um caminho errado, ou você volta e segue por outro caminho. Medo de ser mais difícil do que já é? Como assim? Se você não está saindo do lugar, não está nem difícil. Você não está fazendo o que tem que ser feito. Dúvida. Será que o outro caminho é mais fácil? Ou melhor? Se você não escolher um, você não vai saber. Essas são as reações que a gente tem com relação ao nosso medo. O terceiro porquê.
O medo de seguir um caminho que ninguém está seguindo nos deixa preocupado. Nós temos uma tendência de seguir uma religião. Todo mundo vai para o mesmo caminho, ó. Todo mundo é temente a Deus. Vai aqui, que aqui é o caminho certo. Só Jesus salva. As religiões pregam isso. Aí você segue todo mundo naquela direção. Como se fosse uma boiada tocada. Mas cada um tem um caminho. Por que nós temos que seguir o caminho de todo mundo? Nós temos que seguir o nosso caminho. O nosso caminho é o que faz sentido. Ah, se você tiver um outro caminho, alguém vai dizer que você está errado. Mas quem tem que achar o seu caminho é você, não é os outros. Falta de confiança nas escolhas. Falta de fé. E quando eu falo fé, não estou falando fé num ser inimaginário lá fora, não. Estou falando de você, no seu amor próprio. Busca o seu amor próprio. O quarto, por quê? Por quê? Medo de mudar de vida nos impede de avançarmos. Medo de mudar de emprego. Medo de escolher um emprego novo. Porque, mas se não der certo? Mas e se eu ficar desempregado? E se eu perder quando der certo no novo emprego? Aí você prefere ficar pastando, ralando no mesmo empreguinho de sempre, ganhando aquela merreca, aquele saláriozinho de fome. Medo de montar um negócio. E se não der certo? E se eu quebrar? E se faltar dinheiro? E se eu não vender? Não vai sair do lugar. O medo te impede. Mas tá bom do jeito que tá? Medo de sair de um relacionamento difícil, eu vejo quanta gente fica sofrendo, quantos anos, às vezes, não sai. Ah, mas e se a pessoa ficar magoada? E se eu magoar outra pessoa? E você? Medo de ter muito dinheiro nos inquieta. Por que o medo de ter muito dinheiro nos inquieta? Por incrível que possa parecer, eu recebi muitas respostas assim. Medo de alguém achar que você ganhou dinheiro porque é desonesto? Tudo bem, não é todo mundo que ganha dinheiro que é desonesto. Não dá para a gente qualificar isso. Tem muita gente que ganha muito dinheiro fazendo um trabalho bem feito, construindo algo que é útil para muitas pessoas. A pessoa está recebendo pelo trabalho que está realizando, não é porque é desonesto. Então, a gente tem que separar. Medo de sermos enganados. Eu tenho muito dinheiro, os caras vão me perseguir. Será que não vou ser roubado? Será que não vou ter aproximação de aproveitadores? Claro, pode ter. Como tudo na vida, todas as escolhas levam a algum caminho. Medo de viver melhor. Mas será que se eu mudar de vida, se eu ficar rico, eu não vou mudar de vida? Claro, vai mudar de vida. A questão não é ter dinheiro, é o que fazer com o dinheiro. Mas nós temos que lidar com isso. E o que a gente ganha é o que a gente merece pelo trabalho que nós estamos realizando. Não se preocupem com isso. Por que temos tanto medo? Esse é o último porquê. 6. Eu resumi aqui, juntei alguns. Medo de falhar, medo de errar, medo de ser criticado, medo de não ser reconhecido, medo de não ser aplaudido numa palestra, num cantor, um artista, de ninguém entrar na nossa live, de ninguém assistir o nosso show, de ninguém assistir a nossa palestra, de ser chamado de estranho, de ser chamado de maluco, de ser chamado de sem noção. Se você não fizer nada, não vai acontecer nada, você não precisa nem ter medo. É só ficar parado. Mas aí a sua vida significa isso? Não. Não mesmo.
Então, os medos são os que mais nos constroem. E como nós vamos se livrar desses medos? Então, esse assunto não terminou aqui. Eu vou só fazer um resumo e aí nós vamos. Em todos os momentos da nossa vida, sempre que temos a intenção de realizar algo que provoque alguma mudança na nossa vida, ou de alguma maneira interfere no nosso modo de viver, mesmo antes de se ter a ideia claramente definida, automaticamente ela é submetida a uma avaliação cujos critérios são baseados no nosso nível de permissão. E como vimos nessa aula, nossa permissão é determinada pela consciência dos nossos medos, nossos bloqueios, nossas crenças, nossas inseguranças, nossas dúvidas. E essa inconsciência é que faz a gente não agir. Por isso que nós temos tanto medo. Esse assunto não terminou aqui, porque nós vamos continuar nesse assunto, mas focando na origem de todos os nossos medos, nossas crenças, nossas inseguranças, dúvidas, e com o objetivo de torná-los conscientes. E ao torná-los consciente, nós podemos encará-los de frente. Mas esse é o tema da próxima aula. Vamos responder todos os porquês? Este é o desafio. Pegue essa lista, que você pegou os tópicos que foram mostrados aí, e responda a cada um desses porquês. Faça uma lista dos seus sonhos que você não realizou e vem adiando em função de algum desses medos. E busque a origem do medo e entenda. Este é o desafio. Muito grato. Até a próxima aula.